Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curute do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido para vocês através de uma doação do Majin Vegeta, e ele basicamente só quer que eu fale sobre o futuro da machosfera. Então a introdução vai ser bem rápida, né? Então só vou relembrar vocês sobre aquilo de sempre para quem já acompanha os conteúdos, né? Para promover um vídeo aqui no canal, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Assim você apoia o conteúdo e ajuda com que ele permaneça gratuito para todos os homens. Vocês podem também fazer isso se tornando membros do canal aí, ter acesso a vídeos privados, vídeos antecipados, acesso ao meu servidor do Discord, onde eu faço caos semanalmente com os assinantes. E, enfim, vocês podem também apoiar o conteúdo deixando o like, se inscrevendo, ativando as notificações e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. Mas antes de continuar, eu tenho uma recomendação para vocês que querem assistir filmes de maneira gratuita, que é o YouCine, que, na minha opinião, é o melhor aplicativo para assistir filmes, animes, séries e canais de TV aberta. Ele tem um acervo muito grande com até filmes desconhecidos e de época, porque são os próprios usuários que fazem os uploads dos filmes. E é por isso que lá tem sempre títulos recém-lançados e filmes saídos do cinema. Canais como Disney Plus e canais de esporte, inclusive ao vivo, e filmes e séries de TV aberta. E a maior parte desse conteúdo tem disponível em português e também em inglês e espanhol, além de legendas também em diferentes línguas nativas no aplicativo. O YouCine é um aplicativo seguro compatível com todos os dispositivos Android. Basta você baixar ele na sua Smart TV Android, fazer o login e começar a assistir, ou se você não tiver um Smart TV Android, você pode usar no seu celular Android e espelhar para a sua TV através de DLNA, caso os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede. Na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar um link para baixar o APK do YouCine, que é totalmente gratuito nas versões de computador e Smart TV, e custa apenas R$ 6,00 mensais nas versões de smartphone. Muito mais barato que os aplicativos de streaming padrão com um acervo muito maior. Mas agora vamos a esse assunto, né? Vejam bem, depois do que aconteceu com o coach do Campari, tudo na Androsfera, ela mudou. Tudo mudou. A gente teve saída de grandes produtores de conteúdo, como o Epifania, o Dom Sandro, o Trunks, né, principalmente. E vejam só, o Trunks ele saiu justamente porque ele ficou desmotivado com a comunidade, tá ligado? Ele não queria mais produzir conteúdo e foi justamente por conta do caso do coach do Campari. Aquilo mudou tudo na Androsfera, tudo. Foi o fim de uma geração, né? E foi ali o fim de qualquer organização da comunidade masculina, cara. Para aqueles que ainda tinham alguma intenção de organizar a comunidade masculina e criar algum tipo de ativismo social, que na minha opinião isso é uma loucura e uma perda de tempo porque já foi tentado, a chance passou, tá? E ela acabou justamente quando o coach do Campari fez aquela besteira e a comunidade masculina ganhou a peste que tem hoje, muito graças à mídia, né? A mídia tradicional mesmo, Fantástico, Jornal da Band, Jornal da Record, essas porcaria aí. Isso não me chocou, eu não tinha necessariamente uma previsão de que isso ia acontecer, porque eu previa que a comunidade masculina nem ia chegar a furar a bolha dessa forma. Mas furou, e é óbvio que furou da pior maneira possível, porque, né? Comunidade masculina, né, mano? Comunidade masculina sempre vai causar um choque, porque a sociedade tem medo de homens acima de tudo. Sim, medo. Homens unidos por alguma causa, mesmo que seja só para trocar ideia sobre alguma coisa, são a força mais implacável da natureza, tá? Homens com esse comportamento se unindo ao redor de algum propósito ou mesmo para trocar ideia sobre alguma coisa, conseguiram construir dispositivos que param literalmente furacões e tsunamis. As maiores guerras e revoluções do mundo tiveram justamente esse mesmo princípio, né? Homens insatisfeitos com alguma coisa, se unindo para conversar a respeito dessa sua insatisfação, e geralmente essas insatisfações envolvem irrelevância social, ostracismo e, por incrível que pareça, incapacidade também de constituir família e de ter uma amada dentro de casa. Sim, é o que chamam da tal da revolução incel, né? Vocês já conhecem a minha perspectiva a respeito de celibato involuntário. Para mim essa parada não existe, ainda mais nos dias de hoje no país em que vivemos, né, onde a profissionalização do sexo é uma coisa extremamente comum. Para mim faz mais sentido chamar a comunidade incel de caras que não têm aquele romance que eles acham que merecem ou acham que deveriam ter, ou que outros caras têm e eles não. Por isso que são eles que vêm com esse argumento de atração genuína, né?
justamente mostra aí uma carência afetiva, uma necessidade de ter um investimento emocional ali da parceira muito mais significativo, né? O cara quer se sentir especial, ele quer que haja uma conexão ali no relacionamento. E é óbvio, né? Esse pensamento, esse sentimento dos caras nasce justamente por conta de uma intoxicação pela cultura romântica. Simples assim. Muita comédia romântica, muito filminho com um finalzinho feliz do casal e tal. Muitos contos. Não só isso. Tem também toda uma carência materna ali, de uma geração que foi criada só pela mãe, e também a questão dos millennials, né? É uma coisa muito comum dos millennials isso, porque os millennials, né, geração Y e Z, são floquinhos de neve, não tem muito com o que se preocupar, senão coisas menos importantes para a vida, como, sei lá, ser admirado sexualmente, sabe? Mas ao longo da história não foi incomum que homens ostracizados socialmente criassem algum tipo de revolução ou insurgência, né? Isso está muito bem escrito naquele livro A Revolução dos Betas, ou The Beta Male Revolution, né? Que foi escrito pelo autor Alan Roger Courier. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Então você vê a Revolução Francesa. Foi uma insurgência das bases pobres para tirar a monarquia e basicamente botar outros donos para eles ali, que foi a burguesia, né? Foram manipulados pela burguesia para fazer aquilo, a gente sabe muito bem. Segunda Guerra Mundial também, né? Como vocês sabem, a República de Weimar ali, e os bigodistas começando a se unir em piqueniques ali pela Alemanha e Itália, insatisfeitos com o ostracismo que sofreram depois do fim da Primeira Guerra, né? Como vocês sabem, a Itália e a Alemanha sofreram bastante com o fim da Primeira Guerra, principalmente a Alemanha, que foi basicamente pilhada pelos países vencedores da Primeira Guerra. Ficou pobre pra caramba, se tornou uma das capitais sexuais da Europa, porque havia muita prostituição por conta da pobreza. Então, os homens estavam insatisfeitos com aquilo, entendeu? Eles estavam com uma moral baixa, os homens alemães e italianos, eles estavam incapazes de constituir família, incapazes de ter uma dignidade social, né, perante o resto da Europa, até o resto do mundo. E aí deu no que deu, né? E veja, eu não estou justificando esses atos, só estou explicando por que aconteceu. Também não estou dizendo que os homens hoje, por estarem passando por uma situação parecida, vão fazer alguma coisa nesse nível, né? Ou que a comunidade masculina é algo perigoso por conta disso. Não necessariamente, mas existe essa sensação na nossa espécie de que homens insatisfeitos e que concordam que estão insatisfeitos começam a se amotinar, vamos botar assim. E principalmente homens sem acesso à qualidade reprodutiva que eles querem. Porque eu já disse, não é sexo o problema. O problema de muitos caras da machosfera, a gente vê de acordo com os conteúdos que eles consomem e produzem, é a ausência de honradinha, cara. O sofrimento dos caras é a tal da ausência da honradinha, né? Ai não, porque a promiscuidade está muito alta. Ai não, porque o casamento já não significa mais nada. Ai não, porque a maternidade e a paternidade não significam mais nada. Muitos dos caras até que dizem que seguem o próprio caminho estão extremamente incomodados com isso, e eu não sei porquê. Tipo, a gente entende que o mãe-solteirismo é um problema social, é um problema econômico. A promiscuidade, o assistencialismo também são problemas para a taxa de natalidade. A família e o casamento eram instituições muito importantes para a manutenção do tecido social, da pedra basilar da sociedade, na verdade, né? Só que o mundo mudou, cara, e as pessoas hoje elas estão descobrindo formas diferentes de viver, não tanto com aquela qualidade e funcionalidade tradicional conservadora. Sim, as pessoas hoje estão acumulando muitos problemas psicológicos, né? Várias doenças aí mentais. Existem problemas na previdência, existem problemas humanitários mesmo, né? Problemas morais e éticos na nossa sociedade. E sim, muitos de nós temos a noção de muitos dos motivos que podem ter levado a isso, né? Só que ninguém sabe de tudo, né? Várias coisas levaram ao mundo que nós temos hoje. Tecnologia, urbanização, intromissão do Estado, assistencialismo, enfim. E aqui tem muitos caras que juram que sabem exatamente como salvar o mundo, tá? E isso é muito mais comum de tradicionais conservadores, né? E tem vários caras que vão criticar tradicionais conservadores, mas você percebe que o papo dele é igualzinho tradicional conservador, tá ligado? Enfim, eu vou falar sobre isso em próximos vídeos, né?
vai ser até um complemento a esse aqui. Essa necessidade do homem de salvar o mundo porque ele é egocêntrico e narcisista o suficiente, megalomaníaco muitas vezes, né, para achar que ele sabe exatamente como salvar o mundo. E alguns ficam até com papo de que eles têm que ser ditadores, sabe? Para você ver o nível de narrativa esquizoide, né? Mas enfim, é o que eu tô falando. A reclamação dos caras aqui é que eles não têm uma honrada. Eu percebo, e vocês também podem perceber nos relatos dos vídeos promovidos, no vídeo de outros criadores de conteúdo, os caras eles estão basicamente lutando para encontrar a menos pior opção para namorar ou para se ferrar menos nos relacionamentos, nem que sejam os casuais, tá? Eu fico imaginando o Betinha que assiste esses vídeos tomando notas, entendeu? Para criar algum tipo de método para ele se ferrar menos ou ter mais sucesso ou na promiscuidade ou em relacionamentos, na conquista, no namoro, até mesmo no casamento. Sim, tem canais daqui do meio que parecem querer ensinar algo assim, né? Então parece que a macharada tá lutando para encontrar uma brecha. Os caras não querem abandonar o jogo, não querem largar o osso. Desistir não é uma opção para esses caras. É porque eles têm motivação e força de vontade suficiente para continuar buscando uma menos pior opção. É simples assim, entendeu? Eu reduziria isso ao simples fato de que, sei lá, eles têm neurotransmissores suficientes aí. Para deixar ainda mais simples, e eu vou estar sendo extremamente grosseiro aqui, porque eu preciso falar a língua, né, da nova pira, não só da comunidade, mas também de toda a internet, que é a tal da dopamina, com esse mito de que um neurotransmissor só vai determinar tudo na sua vida e se você consertar ele, tudo vai dar certo na sua vida. É só você fazer jejum de dopamina ou um tratamento dopaminérgico aí, né, que se você parar de assistir pornô, simplesmente a sua depressão vai embora e sua vida vai melhorar do nada e você vai ter mais motivação, mais força de vontade, você vai vencer, você vai ganhar dinheiro, você vai atrair mais pessoas, vai ter mais sucesso nos relacionamentos e me perdoe quebrar aí a ilusão de vocês, mas não é verdade, não é com uma atitude só que sua vida se resolve. Então basicamente o reducionismo que eu quero fazer para ser entendido é, existe dopamina suficiente no sistema nervoso dos caras aí para eles se sentirem motivados ainda a ter relacionamentos do mundo de hoje, tá? E não importa o quão ruim fiquem os relacionamentos, as leis, o comportamento das pessoas na sociedade, a degeneração, não importa, tá? Os homens não vão largar o osso, não, os relacionamentos não vão acabar, é simples assim. Os homens vão continuar levando na cabeça, mas tomando firme, tá? E vão continuar correndo atrás. Eu acho que a coisa vai até piorar. O nível de betagem, como a gente vê no mundo, tem aumentado cada vez mais. A manginagem tem aumentado cada vez mais. A gente está vendo umas bizarrices aí nunca antes vistas, como, sei lá, o cara abrindo só a parte da parceira do relacionamento, cucagem, literalmente, né? Homens que gostam de ser submissos mesmo, às vezes a pontos extremos do cara tipo andar com coleira na rua. Isso acontece na Europa, né? Não é tão comum assim quanto a internet faz pensar que é, mas é uma coisa que choca, então chama bastante atenção. E é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum. Então não acredito que os homens vão despertar ou que eles vão se unir por algum propósito. Na verdade, eu acho que eles vão ficar cada vez mais lambendo suas próprias feridas, cada vez mais se remoendo nessa bolha. E aqui vão ter vários tipos de homens, tá? Vão ter homens que vão consumir esse conteúdo de uma maneira bem equilibrada, ele sabe muito bem descartar o que ele não acha necessário, o que ele não acha válido, o que ele não concorda. Vão ter caras que vão ficar muito pouco tempo aqui, sabe? Eles vão consumir o conteúdo e vão sair fora, vão tirar o que tem de proveito e vão embora. Outros, eles vão ficar aqui muito tempo, tá? Eles gostam do conteúdo, gostam de um criador de conteúdo, estão aqui já há anos, ou vão passando de criador de conteúdo para criador de conteúdo. Eu diria que esses são maioria, tá? E eles são geralmente silenciosos. Ou eles não comentam nos vídeos, ou eles simplesmente comentam ali para dar um apoio, dar um relato, falar alguma coisa, trocar uma ideia, mas são bastante equilibrados, sabe? Eles sabem que isso aqui é só um ambiente de troca de ideias e não levam tão a sério assim, porque sabe que não tem que levar. Eu acho esse o comportamento correto, sabe? Isso aqui não é tão sério quanto muitos imaginam e acham que tem que ser, porque simplesmente não tem nenhum outro propósito na vida, não tem nada mais sério do que isso para levar em conta na vida, tá ligado? Então encontraram aqui, nessa comunidade, uma satisfação para uma demanda emocional que ele tinha. Um propósito, uma coisa mais séria, entendeu? Fazer parte de algo grande.
Pois é, para você ver a ausência, né, de propósito que o cara tem na vida. Ele não tem nada melhor do que isso, simples assim. E geralmente caras assim são extremamente chatos e barulhentos, tá? Eles são extremamente idealistas e são eles que ou criam canais ou viram minions de outros canais, né? Pra ficar atacando outros canais, ficar enchendo o saco, fazendo intriga, fazendo perseguições e tal. Eles são minoria, por incrível que pareça, são minoria, mas são os mais barulhentos. Então, parece, né, dá a impressão de que eles são muitos. E daí você entende porque a Androsfera não vai para lugar nenhum. Tá? Ela não vai para lugar nenhum e não tem que ir mesmo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas ela não vai para lugar nenhum, principalmente porque os caras mais fervorosos e que querem alguma coisa, eles se odeiam. Eles odeiam a Androsfera acima de tudo, porque são eles que ficam criando essas intriguinhas e essas tretas aí pra caramba, justamente porque isso envolve questões de relacionamento, tá? Questões sexuais. Existem estudos mostrando que homens ficam mais violentos na ausência de qualidade reprodutiva, para botar assim, né? Não é necessariamente na ausência de sexo somente, é na ausência de um propósito reprodutivo, sabe? É por isso que a questão da família e do casamento era também uma forma de docilizar os homens. O casamento ele sempre foi uma forma de docilizar os homens. A gente sabe muito bem como é que era aquele papo tradicional conservador, né? De que a esposa ela vai regenerar o marido, vai consertar o marido, e que um homem solteiro por muito tempo ele fica selvagem, né? E que ele precisa de um toque feminino. E que ele vai ser civilizado dentro do matrimônio, sabe? Ele vai criar responsabilidades ali para com a esposa e para com os filhos, para gerir a casa. Ele vai construir laços e esses laços principalmente podem ser usados pelos poderosos para chantagear esse homem, tipo, se você não fizer o que eu mando, eu vou atrás da tua família. Então, foi o que eu falei na série, né? O homem que não tem nada a perder, naquela playlist que está aqui no canal. Homens solteiros não têm nada a perder. Então eles são mais selvagens, vamos botar assim, né? E toda a nossa espécie, isso não é só cultural, mas toda a nossa espécie aprendeu a temer homens solteiros de alguma forma. Não é à toa que isso perpassa todas as civilizações do mundo. Tá? Homens solteiros, depois de certa idade, começam a criar meio que uma ansiedade social. As pessoas começam a ficar incomodadas com homens solteiros, principalmente outros homens, né? São os homens que ficam forçando os homens a casar, por incrível que pareça. Porque eles sabem que esses homens não construirão laços, não têm nada a perder, não têm uma dona, e por isso ele é muito imprevisível, tá? Homem casado ele é previsível, ele vai querer sustentar sua família e proteger sua família. E se você ameaçar a família dele, cara, é muito previsível o que esse homem vai fazer. Agora, o homem solteiro não tem essa previsibilidade, tá ligado? Então, sim, homens solteiros criam essa ansiedade social e muito se diz, e não é total mentira, mas também não é total verdade, que esses homens estão com raiva porque não conseguem uma parceira de qualidade. Não é necessariamente por isso, ou pelo menos isso não exprime todo o contingente masculino, né, que acha que merece ou que deveria ter um relacionamento tradicional conservador com uma honradinha casta, que se atraiu genuinamente por ele e que quer ter seus filhos. Não é necessariamente só por isso. É principalmente pelo fato de que os homens naturalmente não têm outro propósito senão prover e proteger. Eles evoluíram assim. Então, veja só que engraçado, tem muitos homens que tão loucos para prover e proteger, tá? Para suas parceiras. É como se fosse um escravo que está procurando um senhor. É uma escravidão voluntária assim, onde o cara ele quer um senhor justo, sabe? Ele quer se submeter a um senhor que tenha as qualidades que ele imagina que esse senhor tem que ter. Então o homem ele não se preocupa em se sacrificar, em prover e proteger para seu senhor, nesse caso sua senhora, né? Ele só quer que essa sua senhora seja do jeito que ele imagina que ela tem que ser. E aí, na ausência disso, o homem ele fica perdido, ele não sabe mais o que fazer, tá ligado? Ele começa a ganhar grana e aí ele percebe, peraí, eu já tenho o suficiente para me manter, porque eu produzo mais do que eu consumo. O homem ele é bem minimalista naturalmente, tá? Sem família para prover e proteger. Eu já estou de boa aqui, e agora, o que me falta? Os homens eles são eternamente vazios nesse nível. E assim, os homens, salvo exceções, mas exceções confirmam a regra, então não deveriam nem ser citadas, né? Então vou generalizar mesmo. Os homens, eles só encontram completude nesse propósito de prover e proteger. É natural, tá? E aí, eles, impossibilitados de prover e proteger para uma senhora justa,
Porque eles não estão impossibilitados para prover e proteger para qualquer senhora, tá? O que mais tem é a oportunidade do homem entrar em relacionamento para ser provedor e protetor, tá? E é por isso que muitos caras estão apelando para missol, porque não tem outra oportunidade. O cara ele tem uma vontade tão grande de ser escravo, tão grande de se submeter, que ele sabe que missol não é uma boa opção. Ele sabe que o legado genético dele não está ali, que ele está traindo a própria natureza dele. Mas ele vai criar uma narrativa coerente, que é o Cope, né? Para dizer que ele está fazendo certo porque ele não tem outra opção. Ele precisa dar vazão a esse instinto, tá ligado? Então ele vai dizer: não, mas veja bem, ela me trata bem e os meninos não me incomodam. Veja bem, eu sou maduro, eu sou um homem de verdade, porque pai é quem cria. Enfim, todos esses Copes aí, para o cara lidar com o fato de que ele está traindo a própria natureza dele e que ele está sendo usado, entendeu? Mas ele precisa dar vazão a esse instinto. Só que outros homens não vão conseguir lidar bem com isso, não vão conseguir copar com isso, e estão percebendo que não vão conseguir encontrar sua senhora, tá? Para se submeter. Na ausência disso, não conseguem encontrar outro propósito de vida. E aí ficam na comunidade masculina, ou vivem na promiscuidade, ou acabam se ferrando de outras formas, né? Caindo no conto da regeneração da igreja, né? Não, veja bem, ela foi regenerada. Caindo no conto da missol e tomando na cabeça, tá? E aí muitos não vão entender por que se ferraram, muitos não vão encontrar a comunidade masculina, muitos vão encontrar e vão rejeitar o conteúdo, ou simplesmente caíram num nível de conteúdo que não os agrada ou não os convence porque não faz parte da realidade dele ou da criação que ele teve, e aí ele vai definir toda a comunidade masculina a partir daquele conteúdo que ele teve contato, né, que isso se chama efeito Dunning-Kruger, e vai totalizar toda a comunidade masculina a partir daquilo, e vai simplesmente dropar, vai sair fora porque ele não ouviu o que queria ouvir, o que precisava ouvir. Então, sim, eu concordo, o casamento sempre foi uma forma de docilizar o homem, dando a ele um propósito, dando a ele uma função bem óbvia e bem previsível de trabalhar, chegar em casa e ficar feliz com sua família. E o homem que não é docilizado dessa forma cria uma ansiedade social, até mesmo para si mesmos, né? Começam a ter que enfrentar a própria inadequação, tá? E por isso existe essa crise da masculinidade de hoje, onde os caras não sabem mais o que fazem, não sabem qual o propósito. Beleza, eles vão lá para o autodesenvolvimento, ganhar dinheiro, ficar mais inteligente, construir um shape. Daí eles começam a fitar o abismo, eles ficam vazios e tipo, tá, para que eu fiz isso tudo? Eu sei que esse pode não ser o seu caso, tá? Você pode ser o red pilado despertão aí, pô, maneiro e tal. Não é o meu caso também. Mas a grande verdade é que a maioria dos homens está enfrentando essa inadequação, sabe? Eles não entendem mais o propósito da própria vida. Então o casamento era meio que um paliativo para isso. Um paliativo para lidar com o fato de que a vida é inerentemente sem sentido. E funcionava muito bem para os homens. Então, quando se perguntava para os homens qual é o sentido da vida, quando os casamentos eram funcionais, eles diziam, é se multiplicar, é constituir família, é sustentar as próximas gerações para manter o avanço da sociedade, sabe? Criar os filhos com qualidade para que eles sejam cidadãos funcionais para o futuro, etc. Isso funcionava. Mas é o que eu digo, isso não vai voltar, tá? O mundo mudou por questões assim irreconciliáveis, por questões irremediáveis, como a tecnologia não vai retroceder, tá? Tem muito cara colapsista aqui, que tá vendo o colapso como esperança. O cara quer que o colapso aconteça porque ele acredita que é assim as relações de gênero, né, os papéis de gênero vão retornar. Os homens vão finalmente ascender à liderança da sociedade, porque a força masculina vai voltar a ser necessária. E aí ele acha que finalmente vai conseguir seu lugar ao sol para ter suas honradinhas, quando muito provavelmente se o colapso vier, ele vai ser um dos primeiros a morrer, porque ele não tem recursos, porque ele é um Zé Ninguém, e acima de tudo, ele não está preparado para uma vida árdua, e os que sobreviverem vão continuar sendo escravos à procura de suas senhoras, tá? Eles vão prover e proteger, porque esse é o instinto deles, porque, bom, não dá para evitar um peixe de nadar, um pássaro de voar, nem o homem de ser escravo. E é isso que vai acontecer. E provavelmente os homens vão reconstruir a sociedade após o colapso, e mais cedo ou mais tarde vamos voltar para essa mesma situação. Muitos recursos, um Estado inflado, assistencialista, tecnologia, urbanização, e o homem se torna novamente desnecessário. É aquele ditado, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis.
Tem um mito a respeito disso aí, sobre a fraqueza do homem, que estão dizendo que é homem que não quer casar, sabe? O homem que é betinha, o homem que não gera atração. Não, esse não é o homem fraco. O homem fraco é o mangina. E principalmente o mangina poderoso, que muita gente acha que ele é forte, mas o cara é tão manginão que ele começa a dar assistencialismo, começa a competir com outros homens e ferrar outros homens. E isso é um ciclo inevitável, tá? Então, basicamente é isso que eu quero falar nesse vídeo. Vai ter só lambeção de ferida na comunidade masculina e uma tentativa dos caras de procurar o seu lugar ao sol e, eu sei lá, a vida mais confortável que eles conseguirem. No fim das contas, isso é o que todo ser vivo está procurando, o máximo de conforto possível. E aí tem uns caras aqui que vão encontrar isso no waifuísmo, uns caras que vão encontrar no casualzão, uns caras que vão encontrar na tal da monogamia temporária ou monogamia em série. Alguns vão pro casamento, para namoro pro fim da vida, a longo prazo, né? E é basicamente isso, cara. Os caras se esforçando ao máximo para encontrar o lugarzinho mais gostoso, para se ferrar o mínimo possível e conseguir ali o que os satisfaz, tanto socialmente, quanto biologicamente, quanto psicologicamente, né? É o tripé biopsicossocial do ser humano. Então é isso. Esse é o futuro dos homens, esse é o futuro da androsfera. Muito obrigado aí ao Majin Vegeta pela doação, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.